dizer para os senhores que ontem, terça-feira, vou falar o que já houve e o que vai haver. Então, houve uma sessão Clinical Enhancement Recovery After Cardiac Surgery, ERAX. Então, foi interessante ontem. Foi como manejo multimodal da dor. Hoje a sessão clínica será uma sessão clínica um pouco diferente. Os senhores vão ver que, na verdade, a gente terá 3 debatedores, 2 dos quais estão atrasados, um dizendo assim, não, eu sou o terceiro. Então, sabe como é que é aquela história? E como o helicóptero deles parece estar atrasado, então eles vão chegar. Então, hoje a gente vai ter a participação do Dr. Marcelo Monteiro, que já está a postos, o Evandro e o Marcelo Bittencourt, que o tema principal é insuficiência cardíaca, avanços diagnósticos e terapêuticos. Amanhã, dia 5, haverá uma sessão especial, o Clube de Revistas da Unidade de Cardio-Oncologia, que tem a coordenação do Dr. Cláudio Domênico, em que serão vários temas, né? É uma sessão especial, né? Como o nome já diz, Clube de Revistas, então eles vão falar sobre os melhores artigos de 2019 nas suas respectivas especialidades. Então, tem terapia intensiva, endocrinologia, nutrição, medicina do esporte, cardiologia e oncologia. E depois, no clube de leitura, vai ter um livro do Mauro Ventura, né, que é o autor. O livro é Por Ventura, e quem vai fazer a apresentação é a enfermeira Daiane Ribeiro, lá da enfermaria da UCOM. Então, estão todos convidados amanhã, de 11 às 13 horas. E na sexta-feira, a Sexta-feira Consciência será da gastroenterologia, sobre a coordenação do Galvão, do José Galvão Alves, e teremos como tema gastroparesia, e os debatedores serão os doutores Eric Pereira e Douglas Miller. Muito bem. E essa Sexta-feira Consciência será a última Sexta-feira Consciência do ano. Depois, só daqui a um ano, em 2020. Bom, e a sessão clínica geral de encerramento de 2019, que será na semana que vem, né? Dia 11. E a gente vai... O tema da sessão é Visão 2020, o que desejar e o que esperar. Então, o moderador é o André Volchan. A gente vai ter como apresentadores o doutor Fabrício Braga, falando sobre exercício físico, Roberto Sporcati, falando sobre espiritualidade, a doutora Vanessa Montera, não sei, tem alguma coisa a ver com Montera, com esse sobrenome, falando sobre nutrição, e o doutor Cláudio Domênico falando sobre bem-estar. Então, eu vou pedir para o Montero, que já está posto ali, para começar. Bom, o meu objetivo é só trazer um overview sobre alguns pontos que impactam na prática clínica. Porque esse assunto cardiomiopatia dilatada, de A a Z, poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto. Mas a minha preocupação foi trazer para vocês aquilo que muda o bulário, muda a conduta. Que hoje, no consultório, frente ao que aconteceu em 2019, impacta na nossa prática clínica. Então, eu filtrei para aquilo que realmente traz para a gente essa linha de benefício. O primeiro ponto é números. Cardiomiopatia dilatada nos remete muito à história da cardiomiopatia idiopática. Idiopática é aquilo que não tem diagnóstico. Que na minha época Santa Casa, era considerada a forma mais comum de cardiomiopatia. Por quê? Porque não havia tecnologia e metodologia para se chegar adequadamente a diagnóstico. Então, a maioria das cardiomiopatias ficavam como idiopáticas, ao ponto da gente considerar idiopático como uma doença. Na verdade, é falta de diagnóstico de doença.
a prevalência é alta e a sobrevida, na realidade, ela vem melhorando. Por que vem melhorando? Porque os medicamentos evoluíram. Só que ainda é abaixo de 60% em 10 anos. Então, veja, no nosso hospital procardíaco, onde a população é idosa, aqui é 72 mais ou menos 20, isso é a média. Ou seja, o doente mais jovem internado no momento com insuficiência cardíaca na instituição tem 73 anos. Não é e não espelha a realidade mundial. Com o advento dos novos medicamentos, a gente consegue chegar a uma sobrevida em 4 anos de quase 90%, mas com alto índice de reinternação. O cara vive, mas interna. E menos 60% em 10. Quando a gente olha isso a nível mundial, vocês vão ver que interessante. Na Europa, a tendência é 36 pacientes a 100 mil. Quando desce aqui para a América do Sul, isso aumenta, enquanto que no Japão é a metade. Então, obviamente, isso tem relação com medidas de prevenção, com medidas de detecção precoce, com tecnologia e acesso a medicamento. Quando a gente vê esse mapa, e aqui o Brasil aparece, é difícil olhar aí de trás, talvez usando a tela auxiliar ficar mais fácil, é o número de indivíduos a cada 100 mil que desenvolvem cardiomiopatia dilatada. Vocês veem que em vermelho é aquilo que vem aumentando, são os países aonde aumenta. O único em azul que reduziu de maneira significativa foi a Alemanha e a Itália. O Brasil está no intermediário, ainda em aumento. Então, ainda está aumentando, no Brasil, 1 a 2 indivíduos ano, a cada 100 mil, a incidência de cardiomiopatia dilatada. Quando a gente pega o último survey da Organização Mundial de Saúde, o que nós temos quando juntamos todas as cardiomiopatias, a de maior prevalência é a hipertrófica. Em segundo lugar, entra a dilatada, com 40% dos doentes, próximo da hipertrófica. O que nós temos que sair daqui? Qual é a mensagem que a gente tem que sair daqui? Primeiro, eu tenho que identificar o diagnóstico da cardiomiopatia, eu tenho que diagnosticar precoce, eu tenho que fazer pesquisa etiológica da cardiomiopatia, me habituar a fazer isso no meu consultório. Baseado nisso, saber e dizer para o doente qual o possível prognóstico dele. E o que eu tenho de intervenção que muda? Para isso, tivemos 2 grandes documentos esse ano. Um documento que analisa a sintomatologia e formas de tratamento das cardiomiopatias. É interessante esse primeiro documento, porque ele pega todas as formas. E um segundo documento que analisa a multimodalidade diagnóstica, que é uma necessidade atual, para que você possa não só fazer o diagnóstico da cardiomiopatia, como da sua etiologia. Então, primeiro começa pela definição. Por que eu trouxe a definição? Porque o segundo item é de pouco conhecimento dos senhores, da nossa prática. Cardiomiopatia dilatada, a definição clássica, é a presença de um crescimento do coração uniobiventricular associado à disfunção sistólica na ausência de doença coronariana, hipertensão ou doença valvar primária. Isso é clássico. Mas o que é interessante é a segunda definição. É chamada cardiomiopatia dilatada, não dilatada, desculpe, hipocinética. É um indivíduo que tem um coração não crescido, mas com já sinais de disfunção sistólica. Então, esse indivíduo, no qual eu afastei os mesmos critérios de DAC, hipertensão e doença valvar primária, já entra na definição como uma cardiomiopatia dilatada, a ser investigada.
Outro algo interessante também, é importante para a prática clínica, uma vez que eu estou identificando, eu tenho que saber se isso é uma doença adquirida ou se é uma doença de origem hereditária de caráter genético. E para isso, tentar entender se os parentes diretos daquele paciente têm a possibilidade de ter cardiomiopatia dilatada ou, a nível familiar, não tão direto, tem essa possibilidade. Então isso é algo também novo, que veio como definição de cardiomiopatia dilatada em parentes, como diagnóstico definitivo, provável e possível, baseado em critérios maiores e menores. Vale a pena fotografar. Eu vou ficar aqui lendo o que está aqui. E a definição para o familiar, para que justifique a investigação e que você consiga ter aconselhamento ou não para esse doente. Então esse é o screening que é sugerido. Você tem um caso index, que pode ser de origem familiar ou não familiar, obedecendo os critérios que acabamos de citar, ou é clássico dilatado, ou tem disfunção sem estar dilatado. Você vai olhar para a família. Quando você olha para a família, a pergunta é se algum familiar tem um critério definitivo, ou seja, já tem a forma dilatada. Sim ou não? Sim, já está claro. Não, não tem. Existe um critério maior dentro da tabela maior, que é dilatação ou disfunção, sim ou não. Se sim, tem que ter mais o menor para ser provável. Se não, é possível. A mesma coisa, se não tiver um maior, é 2 menores. Por isso é interessante bater foto disso aqui. Porque decorar critério maior é fácil, o menor já tem uma série. Como deve segmentar sem BRE, por exemplo, é fácil lembrar. Definição precoce de mutação gênica que você possa identificar, mas que não é comum na prática clínica. Muito bem. E aí agora, uma vez que eu tenho uma desconfiança diagnóstica da família, como é que eu, no meu consultório, vou proceder em linha de investigação? Esse aqui é do primeiro documento. Pega todas as cardiomiopatias. Onde você tem a suspeita clínica, Step 1, fazendo história, exame clínico, eletro, tendo o eco como primeiro exame a ser utilizado. Na presença de uma etiologia clara, você investiga, mas aqui não é só o dilatado, por isso aqui é para todas as formas. Mas vamos seguir para o dilatado. Porque o Step 2A entra a doença coronária, mas a doença coronária não entra o dilatado como critério. Na suspeita de causa etiológica, lá no canto esquerdo, é onde chega o dilatado. E quando você pensa no dilatado, onde não tem DAC, não tem hipertensão, não tem a presença de doença valvar, você entra numa sistemática, que é o outro documento específico de avaliação do dilatado. Onde a primeira etapa é história, avaliação de família, pega o eletro do indivíduo para ter a suspeição usando critérios maiores e menores se existe um envolvimento dos parentes ou da família. Você vai para uma segunda etapa, que utiliza a multimodalidade, aonde você vai utilizar de recursos de imagem que eu vou mostrar para ajudar a você na sua investigação, podendo concluir o fator etiológico. O que esse fluxograma traz de mensagem, aqui eu não vou ficar vendo quadradinho por quadradinho, é a necessidade de você perseguir o diagnóstico. Essa é a mensagem que começamos lá atrás. Perseguir o diagnóstico etiológico. Perseguir se existe familiares acometendo o diagnóstico etiológico. Essa é a mensagem. Baixe a foto, depois revê no seu consultório. Interessante, naquele critério inicial, é o lado esquerdo. É quando você tem as formas ainda não transparentes, sem um fenótipo. Onde você pode ter uma mutação, se você resolver fazer uma pesquisa gênica, descobre que uma criança tem aquela mutação, você vai seguir aquela criança, mas ela não tem fenótipo ainda. Não externou a doença ainda. Eu estou falando do dilatado. Onde você tem arritmias, que também não tem dilatação nem disfunção,
onde você tem a dilatação, melhor, a disfunção sem dilatação. Esse é o chamado diagnóstico precoce. Esse indivíduo chamado forma pré-clínica, é onde você vai ter que aprofundar na investigação, junto com a clínica. Então, mais uma vez, aprofundar para saber se é de origem gênica ou não gênica. E parte de doenças ditas não gênicas sofrem influência de característica genética, como, por exemplo, miocardite. Eu posso ter parvovirose e não ter. Meu filho teve parvovirose outro dia, eu não tive miocardite e ele, graças a Deus. Eu não tenho determinismo gênico nem receptor de superfície ou resposta autoimune para isso. Como periparto, como alcoólico, o indivíduo que bebe muito álcool pode ter uma mutação estrutural do cardiomiócito, da tintina, e que se ele bebe muito álcool pode ajudar a desestruturar e dilatar o coração. É uma hipótese. Ou seja, a inter-relação entre doenças e genética. É isso que nós estamos caminhando. Então, para isso, você tem série de causas para o dilatado. Várias causas. Que você vai ter que, pelo menos, tentar lembrar que elas existem. Uma vez você já afastou da AC de novo, já afastou hipertensão, já afastou doença valvar. Então, a pergunta é genético ou não genético? Fica mais simples assim. 35% a 40% vai ser de origem gênica ou interação gênica. Metade você não vai conseguir chegar a diagnóstico nenhum. É o famoso idiopático. E na outra metade está aqui as possibilidades. E quando você analisa a possibilidade, causa gênica, a questão é o quanto que isso vai me auxiliar na prática clínica. Não há ainda em diretriz que eu possa, através, indicar precisamente uma terapêutica guiada na dilatada, baseado em genética. Mas existe o aconselhamento gênico. Existem doenças gênicas como alteração da lamina, que são vinculadas ao núcleo do cardiomiócito, que tem alta relação com morte súbita. E numa história familiar de morte súbita, pode fortalecer a indicação precoce de um CDI no paciente. Mas isto ainda não é algo que está plenamente estabelecido do ponto de vista de diretriz para a sua indicação. Ele entra como forte possibilidade na sua linha de investigação. Ou de doenças sistêmicas. Tem as causas infecciosas, que é 1/3. Aqui lembrar que esses doentes podem necessitar de biópsia endomiocárdica para poder chegar a diagnóstico. Doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, uma série de doenças autoimunes que você vai ter que pesquisar também no seu consultório. A própria cardiomiopatia periparto. Tivemos uma doente agora recentemente no hospital, ficou na dúvida se ela tinha ou não doença prévia periparto. É um pouco raro no nosso meio. Ou etiologias diversas, como cardiotoxicidade principalmente. Mais uma vez, qual é o objetivo? É pesquisa etiológica. A mensagem é: vão atrás da etiologia. Então, essa foi a primeira parte. O que eu tenho que sair daqui? Saber que metade dos meus doentes pode ser que eu não chegue a diagnóstico. Na outra metade, eu posso chegar a um diagnóstico e com isso oferecer alguma coisa a ele. Como? Nessa outra metade eu tenho que usar a multimodalidade. Como, por exemplo, eu vou ter que pedir deformação ecocardiográfica para o Arnaldo, que precocemente eu posso diagnosticar a presença de perda de torção, indicando disfunção. Ou o indivíduo que evolui com total perda de sincronia das paredes e capacidade de contração. Eu vou ter que ter metodologia para isso. Seja para ver também o Global Strain, que é o mais conhecido de nós, abaixo de 16, pode ser regional, pode ser só apical, indicando, por exemplo, amiloidose como uma causa, ou uma forma ainda inicial, sem ainda ter dilatação, como na cardiomiopatia diabética. Usar ressonância é a segunda linha de investigação. Se você tiver disponível, use a ressonância.
através de realce para ter ideia de prognóstico, de indicação de CDI, de resposta R5, de resposta ao CDI, de acompanhamento do seu doente e a fração de ejeção do ventrículo direito. Todos dados como ressonância, ou técnica T1 e T2, tem que saber se tem. Aqui no hospital, por exemplo, nós não temos o T1, que permite uma investigação mais precisa, ou análise, através do SPECT, onde eu posso ver MBG por denervação autonômica, ou ativação de macrófago por glicose para pesquisa, por exemplo, de sarcoidose. Então veja, multimodalidade. E eu só vou pensar em pedir isso se eu tiver em mente um possível diagnóstico. O que eu posso oferecer, que é a última parte? Eu não vou falar de todos. Mas o que tem na prática clínica? Insuficiência mitral. Metade dos doentes vão ter IM, e metade dessa insuficiência mitral se tornará grave se eu estressar o seu doente. Isso impacta no prognóstico. Vejam a prevalência da insuficiência mitral. Se vocês forem analisar, a doença mitral, ela ultrapassa a aórtica em prevalência. E olha que interessante. Quantos são tratados? Isso aqui é um survey americano, tem 13 anos. Se estimou que tinha 1 milhão de estenoses aórticas, só 14% tratados. 4 milhões de insuficiências mitrais, com severas, sendo que só 1,5% tratado. E quando eu não trato, se ela é secundária a uma dilatação ventricular ou uma doença isquêmica, o que vai acontecer com o meu doente? Metade morre em 2 anos. E quem é que acontece? Mais da metade dos doentes que têm indicação de intervenção continuam em tratamento clínico. Com certeza, cada um de vocês deve ter pelo menos um doente no consultório com insuficiência mitral grave, secundária, em tratamento clínico. Porque nós temos enraizados que nitrato com hidralazina ou IE-Cobra vai diminuir IM e vai melhorar o prognóstico. Não, não vai. Não, não vai. A IM grave, como identificar? Eu quero que ela fique leve, que ela melhore da clínica, que melhore a fração, reduz o diâmetro, hipertensão pulmonar ou FA. Tudo isto aqui para viver mais e melhor. Para isso é critério. Tem que ter o chamado eco mitral, que aqui no Hospital Arnaldo faz isso muito bem. E o eco mitral vai ter que me dizer tudo isso e para quem vai intervir. Mas mais importante que o eco mitral é eu me lembrar do eco de esforço. Faça um eco de esforço para ver o grau de IM. Porque isso pode ter a dissociação IM-sintomas. E aí veio o estudo MITRA-FR. Isso muda a nossa prática clínica. O MITRA-FR feito com o objetivo de analisar a lesão secundária, 40% era cardiomiopatia dilatada. Quando vai ver, não impactou. Fazer ou não fazer o clipe? Será que foi só 1 ano? Mas interessante, para entrar no estudo, vejam senhores, quando coloca clipe, é óbvio que diminui a insuficiência mitral e não melhora a insuficiência mitral com tratamento clínico. Isso é o esperado. Mas os sintomas melhoraram. Como melhorou? Se o tratamento estava maximizado. Então isso é uma crítica ao estudo. Durante o estudo, foi permitido fazer diurético venoso. Pacientes foram para a classe 4, tomaram Lasix na veia, e isso não foi computado. Era permitido. Quando acompanhou por 2 anos, continuou a curva, melhorando um pouco a reinternação, de novo, sem diferença ser dilatado ou não dilatado. Quando veio o COAPT, isso mudou. Aí impactou. Quando entrou o COAPT, 40% é dilatado. O que ele mostrou? Olha a curva que abriu. Objetivo primário, hospitalização por IC, abriu a curva. Morte e hospitalização, abriu a curva. Mas veja, não abriu pouco. Aqui, diferente do MITRA, os doentes tinham que estar maximamente tratados, 2 minutos. Maximamente tratados, e não se podia ajustar o tratamento. Então, quem está na curva verde continuou tomando a mesma dose do remédio de quem está na curva azul. No meio do caminho, a diferença, entrou o clipe. Mortalidade, sem diferença se é isquêmico ou não, função, tirou da fila do transplante
E saiu agora o resultado de 3 anos. Continua abrindo. Continua melhorando. Tanto em hospitalização, quanto sobrevida, quanto mortalidade total, quanto indicação de transplante. A diferença entre um estudo e outro não demore para indicar clipe. O ideal é a fração de ejeção entre 28 e 32. Não deixe dilatar tanto o ventrículo, porque se dilatar demais o ventrículo, não vai ter solução. O problema é miopático. Não vai resolver. O ganho dele foi superior ao do entresto. Isso aditivo a entresto, a beta, IECA e a espironolactona. Dapaglifosina foi que entrou agora. Outro que muda o bulário. Inibidor do SGLT2. Impactou em hospitalização, morte, piora DIC, morte cardiovascular, morte e hospitalização total, indiferente se é diabético ou não, indiferente se é dilatado ou isquêmico. Está aqui. Novo fármaco para o bulário. Ablação, último item. Estudo Castle. Ablar pacientes com fibrilação atrial onde mais da metade era permanente. Crítica, N pequeno. O que ele mostrou? Impactou no objetivo primário 40%. Redução de mortalidade. Piora da IC. Mortalidade cardiovascular. Hospitalização. E melhorou a função. E o último item é indicar ventrículo. Suporte mecânico ventricular definitivo para o doente, em que você fez tudo isso aqui. Botou o clipe, ressincronizou, tratou e tem indicação para transplante, ou não pode transplantar, ou não consegue esperar o transplante. O que eu tenho? HeartMate 3. O que foi que mudou aqui? Esse slide. Esse slide é impactante. Sobrevida em 2 anos do transplante cardíaco, 82%. Do HeartMate 3, 80%. Equivale ao transplante. Sendo que hoje nos Estados Unidos eu tenho mais implante HeartMate 3 do que transplante. E quem está com HeartMate 3, 70% decide permanecer e não querer transplantar. Temos a discussão econômica aqui, é outra discussão. Eu só estou mostrando o que tem de benefício e muda o bulário. Então, finalmente, é isso. Qual é a mensagem para casa? Primeiro, a cardiomiopatia dilatada, eu tenho outro tipo agora, que até então não estava no nosso pensamento. É disfunção sem dilatação. Segundo, procure a causa. E mesmo assim, metade dos doentes você não vai achar a causa. Terceiro, use a multimodalidade para poder chegar na causa. Quarto, em 2019, eu já tenho intervenções que eu não tinha em 2018 comprovadas e que mudam o prognóstico. Que é o inibidor do SGLT2, é a ablação da FA, é o mitraclip, é a biópsia, perfil genético, podem impactar no prognóstico do seu doente. Então isso é o que nós temos de resumo, que pode nos impactar na prática clínica dentro dos pacientes com cardiomiopatia dilatada, fechando o ano de 2019. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcelo. O Marcelo tocou nos pontos meio polêmicos aí, mas eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente para discutir, especialmente do mitraclip, porque os estudos são completamente diferentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora dessa análise. Eu vou pedir primeiro ao Baruzzi, se ele tem algum comentário, Baruzzi, a respeito do que o Marcelo falou sobre cardiomiopatia. Por favor. Montero, boa tarde. Antônio Sérgio, boa tarde, colegas. Montero, parabéns pela palestra, fenomenal como sempre, meus parabéns. Montero, eu gostaria de saber se vocês têm experiência em manter dobutamina ambulatorial nos pacientes que são dependentes de dobutamina, às vezes aguardando o transplante, se o procardíaco tem experiência, se é hábito usar dobutamina ambulatorial na tentativa de deshospitalizar os pacientes, que esse desmame, por vezes, é impossível. Se vocês têm esse hábito ou não. Só curiosidade, gente. Experiência com dobutamina ambulatorial.
contínuo. Não, obrigado, Baruch, pela pergunta. Bom ver você, tudo bem? Nós temos um protocolo institucional, nós não temos experiência de acompanhamento em residência. Nós temos um protocolo, que é o protocolo de resgate de órgãos, onde já temos mais de 60 doentes, em doentes classe funcional 4, com disfunção orgânica, eles internam e fazem uso de suporte inotrópico com prolongado, seja milrinona, Primacor, ou seja, dobutamina na dose máxima de 5, para resgate de órgãos. Tivemos a oportunidade já de apresentar isso no Congresso Brasileiro e no Europeu, e conseguimos um resgate de 85% das funções orgânicas, com melhora sintomática, e mandar para casa. O objetivo é esse: melhora de qualidade de vida para o doente que está em paliativismo, ou melhora de qualidade de vida para o doente que está aguardando na fila do transplante. Mas não altera a sobrevida. Nós sabemos que com essas medidas, em estudos não randomizados, com poucos pacientes, tem aumentado a mortalidade. Tudo bem, Baruch? Senhor Baruch, não tem nada a acrescentar. Eu vou pedir para que a gente faça, o Evandro faça a apresentação e o Marcelo, e a gente deixa para o fim, as perguntas, porque senão eu acho que a gente pode se perder no horário. Então, eu vou pedir para o Evandro, seguindo a ordem que já está programada, Evandro. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, mas o Evandro vai falar sobre amiloidose, avanços diagnósticos e terapêuticos. Evandro, obrigado pela presença. Primeiro, é uma honra e um prazer poder estar aqui com os senhores. Saúdo o Procardíaco, o Dr. Lobé. Na última quarta-feira eu não pude estar aqui presente, nos 60 anos do PRO, e espero que a amiloidose possa explicar um pouco o que nós vimos de transformação no Procardíaco e na cardiologia. Quando eu cheguei aqui há 34 anos aproximadamente, um dos primeiros doentes que eu tive foi um paciente com amiloidose cardíaca. A amiloidose tinha, no livro-texto do Brownlow, e a mesma coisa do Rush, que esse era o câncer da cardiologia. Era uma doença rara e que, em média, em 6 anos, ou 6 meses, os pacientes morriam. E aconteceu isso, Chico. Em 6 meses, aquele paciente morreu. Eu fiquei meio frustrado na época, mas a vida é assim. Né? Existem os desafios. Era um coração dilatado, era um coração hipocontrátil e tinha uma amiloidose. 20 anos depois, eu me deparei com outro caso de amiloidose. Provavelmente, eu perdi muitos casos que eu não vi, mas apareceu um paciente com amiloidose. Esse paciente, com apoio, né, dos hematologistas, o professor Volmar, ele tomou Mefalan e dexametasona. Esse paciente morreu 6 anos depois. Eu cheguei aí no enterro desse paciente, eu ganhei uma placa. Talvez até porque quando eu descobri que ele tinha amiloidose, eu falei para eles, olha, essas pessoas morrem em 6 meses. E eles devem ter achado que eu fiz que esse paciente sobrevivesse 6 anos. E ele era um torcedor do Botafogo, que vinha sempre com um chapeuzinho do Botafogo. Eu ainda tenho os exames, a família, quando o paciente morreu, alguns pacientes te dão os exames. Eu guardo na minha casa. Eu adoro papel, eu guardo esses exames, esses sacos importantes. Mas o que é interessante é que a amiloidose tem se transformado. E é o grande desafio hoje da saúde pública, a amiloidose. Por quê? Porque ela se tornou uma doença curável. E o tratamento custa aproximadamente $130 mil por ano. E mais do que um tratamento, né? A gente tem hoje a necessidade, às vezes, de combinar 2 tratamentos, tafamidis com um oligonucleotídeo silenciador. Então, hoje o Procardíaco, né, na gestão do Dr. Lobé, nós vamos participar do Apolo B. Eu tive, que o Cláudio está indo essa semana, participar do Apolo B, que é um estudo com patisiran para amiloidose por ATTR. Vamos ser um dos poucos centros no Rio de Janeiro e no Brasil a trabalhar com a ciência do RNA. E a ciência do RNA ela é fantástica. Por quê? Porque ela vai curar, provavelmente, a hipertensão, a hipercolesterolemia, uma série de doenças, porque existe hoje, depois da CRISPR,
né, do CRISPR, a ciência do RNA é o grande avanço da biologia molecular desse século. Vocês sabem que esse foi um dos últimos pacientes que eu tive a honra de internar aqui no Procardíaco. Esse é um homem de 83 anos, branco, militar, e a frase dele: eu era um atleta e me tornei um inválido. Isso é interessante porque eu vi um paciente essa semana no Antônio Pedro, que ele tinha a mesma coisa. Estava indignado porque tinha se tornado um nada e tinha se cuidado a vida inteira. Esse homem, ele terminou a vida dele, né, como militar, e passou a jogar frescobol, peteca, correr, bicicleta. Essa é a vida dele. E observe que há um ano ele começou a ter cansaço, inchaço, e ele, obviamente, tinha tido um episódio de fibrilação arterial, tinha uma hipertensão leve, fizeram um anticoagulante para ele. Ele tinha uma ecoterapia, tinham vários ecocardiogramas, nenhum feito pelo Arnaldo. E, obviamente, esse paciente tinha pressão venosa e estava uma pipa. O que é interessante é que esse paciente tinha passado por 5 cardiologistas. A gente, normalmente, quando o paciente é complexo, o último cardiologista faz o diagnóstico, né, Chico? Isso às vezes acontece. E esse paciente, o meu amigo Baruzzi, ele ia para São Paulo e ele deu uma passada no PRO porque a reputação do PRO é muito forte na área de cardiologia. Ele tinha isso, ele tinha uma área tinha baixa voltagem e tinha um padrão de pseudoinfarto. E tinha um eletrocardiograma, uma atriopatia. Uma coisa interessante é que ele tinha um ecocardiograma com a fração de ejeção preservada. E ele estava tomando carvedilol, furosemida, amlodipina, não é? E não estava melhorando. Isso é estranho. Quando o paciente não melhora esse tratamento, não é? De duas uma, ou ele está tratando por um fenótipo errático, não é? Porque o padrão dele era insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E esses tratamentos não funcionam nesse grupo de pacientes. Ou tem mais alguma coisa por detrás. Eu pedi que esse paciente ele pudesse fazer um ecocardiograma, ele fez o ecocardiograma, e uma coisa interessante, ele fez a ressonância. A ressonância claramente demonstrava um padrão de amiloidose, envolvimento subendocárdico marcante. E esse paciente ele teve a oportunidade de fazer com o Dr. Cláudio Tinoco um pirofosfato altamente positivo. Ele, em 48 horas, tinha o diagnóstico. Só tem uma doença que faz isso: amiloidose. Amiloidose por TTR. Quando você encontra um paciente no consultório de amiloidose, você tem 7 dias para ter o diagnóstico. Então essa é uma urgência médica. Essa é uma condição tempo sensível. Por quê? Porque a forma AL, que era o que matava os meus doentes, a forma AL é mais comum ainda, não é? Que são pessoas que têm tipo uma gamopatia. Ela hoje é tratada e, diferente do meu paciente aqui do Procardíaco, que viveu 6 meses, hoje os pacientes ultrapassam 75% em torno de 5 a 7 anos. E chegam a fazer transplante de medula óssea e tomar uma terapia combinada. Não é essa forma de amiloidose, a amiloidose do oncohematologista. Essa aqui é a amiloidose do cardiologista do século XXI. Então a gente tem que estar atento a quando encontra um paciente com miocardiopatia hipertrófica, ou um paciente com um padrão de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou encontra um paciente com estenose aórtica com baixo low gradient. Hoje praticamente esses pacientes todos vão a pirofosfato. A publicação no JACC diz o seguinte: se você encontra um paciente com estenose aórtica sintomático, conhecer, passe no pirofosfato. Pirofosfato positivo, você muitas das vezes combina TAV com Tafamide. Está publicado há uma semana atrás no JACC. Então é uma mudança. Esses são artigos que a gente publicou. Então esse é um ponto importante. Tem praticamente 2 tipos de amiloidose, grosseiramente. Uma que é uma doença oncohematológica, que a gente tem que ser rápido. Em uma semana o Bruce tem que dizer para a gente qual o resultado da imunofixação. E se existe, obviamente, formas livres, e isso é rápido. Afastou isso, você tem que pensar na forma TTR. E tem 2 tipos de forma TTR. Uma é a forma TTR decorrente de uma mutação que a gente conheceu dos portugueses. A gente tem muito português aqui. Que é uma outra doença.
é doença do neurologista. Essas pessoas vão ser sintomáticas com uma idade muito precoce. Eu tive com a doutora Márcia, que é uma grande estudiosa no Fundão, e falei para ela, olha Márcia, desculpe, você entende muito de neurologia e amiloidose, mas os cardiologistas hoje, eles vão guiar a moderna cruzada da amiloidose. Por quê? Porque a amiloidose por TTR, a forma selvagem, é o envelhecimento do século XXI. É um problema provavelmente de epigenética, nós não sabemos exatamente por quê. As proteínas normais começam a ter problema de dobradura e se depositar no coração. Isso, e às vezes isso se deposita no carpo, tecido do carpo bilateral, rompe o bíceps espontânea, pode ter estenose de canal e pode ter catarata, ou seja, é uma nova doença. E isso aqui são pessoas idosas e frequentemente homens. Com certeza, essa é uma doença sistêmica. Enquanto a forma L acomete rim, a forma que a gente encontra no idoso, que é esse meu paciente, que é os doentes que eu vim aqui conversar com vocês, que eu estou vendo uma epidemia. Antigamente eu via 1 a 2 por ano. Hoje eu vejo 1 por mês. E olha que nós não somos ainda um centro de amiloidose. Nós estamos atrasados no Rio de Janeiro. Porque a gente precisa ter centros de amiloidose. Centros que fazem diagnóstico e centros que fazem diagnóstico e tratamento. Não pode um doente ter que ir para a doutora Márcia no Fundão. Por quê? Porque, obviamente, esse é um problema também que o setor privado tem que resolver. Porque essa é uma epidemia. E, obviamente, o governo não tem dinheiro. A gente vai ter que achar novas formas de tratar essa doença e novas formas de financiar essa epidemia. Esse aqui o Dr. Rapezzi desenvolveu uma série de red flags que faz com que o cardiologista, ele é cardiologista, ligue o botão. 50% dos pacientes com amiloidose cardíaca têm a fração de ejeção preservada. Eu não sabia disso. Ficava procurando a miocardiopatia restritiva. O fenótipo de restrição você só encontra em 20% dos pacientes. Aquele tipo modelo, um coração pequenininho e, obviamente, um padrão de restrição no ecodoppler e na curva de pressão ventricular invasiva. Muitos deles são, classicamente, pacientes que estão no consultório com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Às vezes simula hipertrófica. Existem fenótipos no coração. Quais são os fenótipos que acontecem? Quando eu olho hoje como cardiologista, não como neurologista, essa é uma doença hoje do cardiologista. É claro que a gente às vezes trabalha num centro de neurologia, de polineuropatia, polineuropatia familiar amiloidótica. E aí a gente é chamado. Mas aqueles que chegam no nosso consultório, nos centros de referência, eles têm estenose aórtica low flow, miocardiopatia hipertrófica e uma hipertrofia sem uma causa aparente. Mas lembrar que existe uma frase muito interessante em termos de medicina, ciência clínica. Todo paciente idoso ele pode escolher o número de comorbidades que ele quiser. Ou seja, vai ter paciente idoso com amiloidose no coração, com hipertensão, com diabetes, com o diabo 4 e até com estenose aórtica. Então não dá para a gente achar que vai ter um doente puro, principalmente pessoas que chegaram a 80, 90 e 100 anos. E é óbvio que o ecocardiograma é a primeira triagem, aponta o sinal da ponta, a chama de vela. E é óbvio que o que é interessante é que existe um espectro, de acordo com a mutação, essa é a forma mutante, você pode ter mais cardiopatia e mais neuropatia. Seguramente, a coisa importante é que o teste genético, como o remédio é muito caro, todo mundo hoje dá teste genético, de graça. Se vocês tiverem, a próxima coisa, fiz um pirofosfato positivo, quer dizer, afastei a amiloidose, doença hematológica. Não tem nenhuma evidência de uma doença oncohematológica. Encontrei uma cintilografia com pirofosfato 2 ou 3 cruzes, o que é que eu faço? Faço um teste genético. Se o teste genético é negativo, essa é a chamada TTR, forma selvagem, antigamente, chamada amiloidose senil. O teste genético muda completamente a vida da gente. E aqui estão os 3 elementos. Eu faço sempre 2 exames. E na realidade 3 exames, obrigatoriamente. Ressonância com Rochite,
ecocardiograma com o nosso querido Arnaldo, e o pirofosfato com o Dr. Cláudio, que foi a primeira pessoa a me ensinar um novo momento da amiloidose e começar a fazer pesquisa nessa área. Esse paciente estava aqui, o padrão dele, uma infiltração, pegando septo intraarterial, o septo interventricular, parede do VD e VE, a cava era um canhão, e aqui estava o padrão do strain, e a gente pode estudar o strain subendocárdico e subepicárdico. E o que é importante, esse é o modelo que a gente, em 2020, a gente usa na prática clínica. Todo paciente, ele tem uma doença mortal. Ele precisa de troponina e precisa de quê? BNP. BNP, troponina e creatinina definem o score prognóstico. Se ele vai morrer rápido, se tudo estiver ruim, ou se ele vai sobreviver bastante tempo. E, obviamente, esse é o caminho. Eu vou deixar essa apresentação para vocês. Esse paciente foi feito aqui com o Cláudio. E, obviamente, a próxima etapa é tratar. Tratar, hoje liberado no Brasil, o que nós temos? O Tafamidis. E qual a coisa importante, e por que nós estamos atrasados? O Tafamidis, que ele segura e não deixa depositar, ele só está liberado para quem tem neuropatia. Então, a gente tem que torcer para o paciente ter uma neuropatia, porque se tiver, a gente tem um remédio autorizado. Mas o paciente pode comprar. Ou a gente pode negociar com a fonte pagadora. Esse paciente, ele era do militar, era um indivíduo normal, um indivíduo que voava. Não é? Poxa, o homem tinha a perspectiva de chegar aos 100 anos. E esse é o envelhecimento. O que nós estamos trabalhando hoje? Nós estamos estudando o diflussal, que é um anti-inflamatório. Se o indivíduo não tiver dinheiro, acesso, a gente tenta o diflussal. Podemos tentar alguma coisa mais empírica, como chá verde. Mas, obviamente, carece de estudo clínico, carece de estudo clínico definitivo. Mas o chá verde, ele estabiliza e, obviamente, tem um papel interessante de quebrar a amiloidose. E, obviamente, uma coisa que a gente pode fazer também é a combinação de doxiciclina e o ácido desoxicólico. Essa é a grande revolução do ano passado. Esse é o primeiro tratamento para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que faz o quê? Reduz mortalidade e diminui as hospitalizações. Esse é o primeiro trabalho que mostrou de uma forma categórica que os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que tem amiloidose, seja mutante, seja senil, Tafamidis muda a vida dele. Essa droga está aprovada. Qual o ponto importante? É sobre o diagnóstico. Esse é um ídolo que eu tenho, o Dr. Sherwin Nuland, que é um historiador e médico, e ele falava, o diagnóstico é a mais crítica das habilidades do médico. Não podemos perder esse diagnóstico. E, obviamente, a gente tem hoje cerca de 40 mil doenças. Já estamos chegando a 45, são 400 novas por ano. A amiloidose não é uma doença, são várias doenças. E, obviamente, a gente tem aqui algumas coisas importantes. Esse é o ano do Osler. A causa que nós estamos envolvidos é reduzir o erro diagnóstico no sistema Américas e na medicina do Brasil. E, obviamente, a gente tem que usar o sistema 2. Todo mundo tem que, frente a um paciente com amiloidose, abrir o diagnóstico diferencial e, obviamente, com apoio, provavelmente, no futuro, da inteligência artificial, a gente vai fechar isso. Quais são os pontos importantes? É que a gente, cada vez mais, vai precisar de apoio de tecnologia. Todos os médicos e todos os residentes internos do Mass General e no andar de cima do mundo, ele aprende a trabalhar com a Isabel. Isabel, a gente vê o doente e ele dá 3 a 5 diagnósticos diferenciais. Essa ferramenta ela foi criada e construída pelo grupo de Harvard para reduzir o erro diagnóstico. Imagine saber 45 mil doenças, 400 novas por ano, e a gente tem que melhorar o diagnóstico. 1 em cada 10 doentes internados no procardíaco, no Américas ou nos Estados Unidos tem um diagnóstico errado. Obrigado para vocês, é uma honra. Obrigado, Evandro. Então, como eu falei, a gente vai deixar para o fim os comentários, viu, Barroso? E eu vou pedir para o Marcelo Bittencourt fazer a apresentação dele. Uma coisa interessante que os senhores devem ter observado, que tanto o Marcelo quanto o Evandro foram muito enfáticos com a questão do diagnóstico. E a pior coisa que acontece na medicina é a gente tratar o doente sem um diagnóstico. Isso é horrível, né? A gente já sabe disso, né? Então eu vou pedir para o Marcelo Bittencourt nos falar sobre cardiomiopatia hipertrófica.
Bom, por favor, Marcelo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui conversando. O André tinha me pedido para falar para vocês, conversar, trazer uma apresentação que enfatizasse um pouco as perspectivas da cardiomiopatia hipertrófica para 2020. Então, eu resolvi fazer alguma coisa assim bem... para a gente discutir, trazer coisas realmente que nós acreditamos que possam estar aí numa perspectiva não só de análise, de estudos clínicos e de teste, e que possam definitivamente impactar a clínica e o prognóstico desses pacientes mais à frente. Então, a gente vai falar pouco sobre o tratamento convencional aqui, tá? Esses aqui são meus conflitos. Bom, eu resolvi dividir um pouco, eu dividi essa apresentação, uma inicial sobre introdução, os registros, e falar um pouco sobre exercício na hipertrófica. Falar sobre fármacos já conhecidos com potenciais novas aplicações, novas drogas e o futuro, tá? Um futuro assim um pouco mais, digamos assim, um pouco mais genético assim. Bom, esse aqui é um slide bem clássico, né, que mostra os perfis prognósticos da hipertrófica, né? A gente tem então nessa doença um curso benigno que ocorre em 65% dos casos, a maioria realmente tende a evoluir dessa forma, mas em um percentual que não é pequeno, a gente pode ter pacientes que evoluem com morte súbita, que evoluem com queixas de insuficiência cardíaca, e quando você pesquisa, você vai ver que a maioria desses pacientes são a forma obstrutiva, e aí pesquisar aqui significa pesquisar, inclusive, não só com ecocardiograma em repouso, mas também estimulando esses pacientes. Você tem aquelas formas que evoluem para cardiomiopatia dilatada, em torno de 10% dos casos, e tem aqueles pacientes que vão chegando a uma fase mais avançada da vida, acaba desenvolvendo fibrilação atrial, e aí o risco de evento tromboembólico é muito grande. Aqui nós vamos abordar basicamente os pacientes clássicos, sintomáticos, ou por obstrução ou por disfunção diastólica. Eu não vou abordar aqui morte súbita e nem os pacientes que evoluem com fibrilação atrial, né? Essa é a forma que hoje nós analisamos os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica quando a gente se depara com um paciente que tem essa doença, ele está sintomático e precisa ser tratado. Então, o que a gente faz? A gente analisa ele com relação à classe funcional, 2 a 4, e a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: esse paciente, ele é obstrutivo? E se ele é obstrutivo, ele vai ali para o fluxograma da direita e vai estabelecer tratamento voltados para essa condição. E vai fazer beta-bloqueador, vai tentar maximizar o tratamento. Se não responder, aqui não tem desopiramida, ele vai fazer miectomia ou ablação alcoólica septal. Se o doente não é obstrutivo, a pergunta é: tem fibrilação atrial? Se tem fibrilação atrial, você vai tentar tratar, fazer ou o controle do ritmo, da frequência, vai anticoagular. Se não tem, você vai analisar a fração de ejeção. E aí vai definir se esse paciente ele tem insuficiência cardíaca por uma disfunção diastólica, seria a hipertrófica no contexto de um fenótipo de CFEP, ou então se ele está evoluindo com disfunção ventricular esquerda, com disfunção ventricular sistólica, né, nas formas mais graves, ele vai ser tratado como uma cardiomiopatia dilatada, da maneira como o Marcelo já preconizou, né, com uma chance grande de ir para transplante. Pois bem, essa é a forma convencional, né? Só que agora a tendência disso é mudar, né? Agora, os novos tratamentos em cardiomiopatia hipertrófica, eles estão tentando, primeiro, abordar esse paciente antes mesmo dele desenvolver a doença propriamente dita, e antes mesmo dele desenvolver o sintoma. E de que forma isso está acontecendo? Isso está acontecendo quando a gente caminha em direção à medicina personalizada, tá? E a partir daí que eu vou trazer algumas informações interessantes para vocês. Então, primeiro, com relação ao exercício.
Muito se fala a respeito da questão do exercício hoje na hipertrófica. Isso está sendo muito debatido. Está sendo debatido por quê? Porque as diretrizes ainda abordam, né, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica como tendo uma restrição ao exercício físico de uma intensidade um pouco maior. Só que nós já temos aqui alguns estudos, como o Reset Hypertrophic Cardiomyopathia e o estudo aqui do Klempfer, né, publicado em 2015, com doentes já fazendo exercício de moderada intensidade e mostrando melhora do VO2, melhora da qualidade de vida, da capacidade funcional. Tá? E nós já temos pacientes também no contexto de estudos observacionais, tá, com atividade física de alta intensidade, mostrando melhora dos volumes e dos diâmetros diastólicos do ventrículo esquerdo, melhora da capacidade funcional, melhora da função cardíaca, e isso que é mais interessante, sem interferência na fibrose miocárdica. Tá? Então, baseado nesses estudos que são estudos observacionais, hoje a gente tem uma iniciativa que é o Live ACM, tá? Que é um estudo que já está em andamento, que visa analisar a prática de atividade física de voluntários com cardiomiopatia hipertrófica, no intuito de tentar identificar qual é o paciente realmente com hipertrófica que a gente tem segurança em liberar para uma atividade física mais intensa ou não. Hoje a gente vê vários colegas que trabalham com reabilitação, que são assim bastante animados no sentido de fazer com que o doente faça atividade física, às vezes de alta intensidade, em função dos benefícios que a atividade física pode trazer, que todo mundo já conhece. O grande problema é que realmente, quando você vai analisar, por exemplo, uma maratona, são poucos os doentes que têm um evento fatal numa atividade física de alta intensidade. Hoje em dia, são muito poucos. Mas quando você vai pegar estudos que analisem especificamente esses doentes que tiveram um evento e vai fazer uma análise epidemiológica das etiologias, quem é que está sempre ali no top das causas? É o paciente com cardiomiopatia hipertrófica. Então, essa pergunta ainda não está plenamente respondida. E o Live, ele vem para tentar personalizar um pouco isso aí. Tá? E eu não tenho dúvida de que realmente é a medicina, essa medicina personalizada. No caso da cardiomiopatia hipertrófica, ela se traduz com melhor conhecimento genético do paciente, com os testes genéticos. Então, esse aqui é um exemplo disso. É um registro que está em curso, registro de cardiomiopatia hipertrófica, é o HCMR, né? É um registro internacional com 44 centros, 2.755 pacientes com hipertrófica recrutados nesse registro, que teve como objetivo principal analisar vários parâmetros, até parâmetros de marcador, como troponina, NT-proBNP, características ecocardiográficas, mas que teve um foco especial na ressonância magnética. Um foco em torno de dados da ressonância que já são bastante conhecidos, como massa, como os volumes de ventrículo esquerdo e ventrículo direito, função sistólica, presença de fibrose, mas também o papel agora do mapa T1, que está sendo tão enfatizado ultimamente no diagnóstico diferencial das diversas cardiomiopatias. E nós já temos alguns resultados iniciais desse registro, tá, do HCMR, né? O que esse registro pode fazer? Esse registro analisou também esses pacientes do ponto de vista da análise genética, em busca das mutações sarcoméricas. E hoje esse registro já trouxe uma informação interessante, que ele dividiu em duas populações esses pacientes, 2.755 pacientes com hipertrófica, tá? Ele dividiu numa população de mutação sarcomérica positiva, quer dizer, pacientes que eles conseguiram, através do teste genético, identificar a mutação e ela era sarcomérica, e viu que esses pacientes tinham
muito mais provavelmente, morfologia de curvatura septal reversa, tinha mais fibrose, mais realce tardio na ressonância, tinha mais fibrose intersticial e tinha pouca obstrução. Olha que interessante. Enquanto que os pacientes que tinham mutação sarcomérica negativa tinham predomínio maior de morfologia septal basal, isolada, bem basal, tá? Pouca fibrose e em função do pouco realce tardio, pouca fibrose, mas tinha mais obstrução, né? E isso vai de encontro a muitos trabalhos que a gente tem na literatura, inclusive um que nós publicamos agora no início do ano na nossa revisão sistemática com meta-análise que saiu no Arquivos, que relaciona que não necessariamente o paciente que seja obstrutivo, ele tenha muita morte súbita. Ele faz mais insuficiência cardíaca, ele faz pouca sobrevida livre de insuficiência cardíaca, mas ele não faz tanta morte súbita, porque muito provavelmente ele tem pouca fibrose, ele é aquele modelo do paciente mais mutação sarcomérica negativa. Tá? Bom, passada então essa introdução, eu vou falar um pouco de alguns fármacos que já são conhecidos e que onde está sendo testado potenciais aplicações voltadas para cardiomiopatia hipertrófica. E aqui eu tenho uma gama daquilo que já está sendo estudado, tá? Com a finalidade de principalmente melhorar a qualidade de vida desses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica sintomática. Nós temos aqueles fármacos que já não deram certo, então não vou abordar muito, que foi acetilcisteína, estudo HALT, HSM, né? A acetilcisteína continua sendo uma droga em busca de uma doença, né? As estatinas, né? Que também não deram certo. A perrexilina, que atua na célula, mas ela é muito tóxica, então também está sendo abandonada. E a ranolazina, que é um antianginoso, inibidor do canal de sódio, que também não teve benefício nessa condição clínica. Nós temos estudos que estão em andamento com a midodrina, a pirfenidona e a trimetazidina, que também é um antianginoso, carregador de oxigênio para a célula, né? Esses estudos eles ainda estão em desenvolvimento, a gente não tem ainda nenhuma análise inicial para poder mostrar. E nós temos aqui, eu achei mais interessante trazer iniciativas com diltiazem e com drogas de ação no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por que eu achei mais interessante trazer essas duas iniciativas aqui que eu falei por último? Porque elas estão tentando personalizar através do teste genético e atuar naquele paciente que é genótipo positivo e fenótipo negativo no intuito de tentar diminuir a progressão para a hipertrófica. Esse é o dado interessante. É fazer aqui na hipertrófica aquilo que se tentou fazer, por exemplo, na cardio-oncologia, né? Quer dizer, antes do paciente desenvolver o fenótipo mais estabelecido, tratar esse paciente. Então, a gente tem aqui esse estudo que foi um estudo muito interessante, um estudo piloto, tá, de tratamento com diltiazem em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que eram carreadores de mutação sarcomérica. E o que a gente viu? Um estudo duplo cego com 38 pacientes genótipo positivo, fenótipo negativo, média de 15 anos, tomando diltiazem numa dose alta, 360 mg por dia, versus placebo, com segmento de 12 a 42 meses, uma média de 25 meses. E olha só o que a gente encontrou. Foi feito teste genético em todos esses doentes. A gente viu o seguinte, que nos pacientes que eram carreadores de mutação na beta-miosina de cadeia pesada, o diltiazem ele não teve impacto. Não teve impacto em dados ecocardiográficos, em dados de pressão de enchimento, em dados da ressonância, nem na troponina. Mas naqueles pacientes que tinham mutação na proteína C ligante da miosina, o diltiazem foi positivo em relação ao placebo, mostrando aqui, em todos esses parâmetros, tá? Mostrando aqui um possível impacto que essa droga pode trazer quando você analisa a mutação genética específica. Aqui é uma outra iniciativa, que é o Venice Trial.
Interessante do Venice Trial é que quando você vai ver os autores do Venice, né, Carolyn Hu, John McMurray, o Brownwald, o Scott Salomon, você vê que são os mesmos autores que encabeçam um pouco, tirando talvez a Carolyn Hu, que é mais focada para os trabalhos genéticos, mas todo o pessoal que trabalhou bastante em torno da aprovação aí do sacubitril valsartan para ICFE e da própria dapaglifosina, né? Eles estão atuando também na hipertrófica analisando o valsartan. Com que base farmacológica? Bom, a gente sabe que as mutações sarcoméricas, o que elas produzem, as mutações sarcoméricas, principalmente missense e hipertrófica? Elas aumentam a força, né, no sarcômero, promovem a ativação do TGF-beta e com isso você produz moléculas profibróticas e aumenta a incidência de fibrose na cardiomiopatia hipertrófica, né? E onde é que, no caso, o bloqueador do receptor de angiotensina atuaria? Atuaria aqui justamente nesse processo de ativação. Com isso, então, foi realizado esse fluxograma aqui, onde você teria duas coortes, uma coorte inicial com 150 pacientes, todos eles, no caso aqui, a coorte A é uma coorte com genótipo positivo, tá? Mas já com desenvolvimento de uma certa hipertrofia, quer dizer, já teria um fenótipo um pouco mais estabelecido, mas eles analisariam também uma coorte exploratória, onde você teria um modelo de doente parecido com o do estudo do Diltiazem, só com genótipo positivo, fenótipo negativo. E a partir daí faria, como no estudo sacubitril valsartan run-in, tá? No caso com o valsartana, que vai ser a droga utilizada. A partir daí faz uma estratificação, randomização, e aí vai se analisar dados de objetivo primário, como injúria miocárdica, morfologia cardíaca, função cardíaca. É um estudo que ainda não é voltado para a mortalidade, mas que pode trazer informações interessantes no paciente que está ainda em início de doença. Tá? Qual é o grande questionamento que hoje a gente tem em relação a essas iniciativas de se tratar o doente bem no começo? É porque os estudos que estão saindo observacionais com modelo de paciente genótipo positivo, fenótipo negativo, eles são estudos que mostram que talvez esse doente não seja um doente de mau prognóstico, né? A gente tem aqui essa coorte multicêntrica com segmento de 6 anos, 203 pacientes com essa característica, só 10% evoluíram com cardiomiopatia hipertrófica. 20% com mais de 50 anos não tinha evidência de CMH. Olha só que interessante. E não teve evento nesse segmento. Então, mostrando que talvez esse doente... É importante, obviamente, acompanhar esse doente, mas os estudos estão trazendo essa informação de que talvez esse paciente ele seja um paciente de bom prognóstico. Tá? Em torno das novas drogas, o que eu tenho para trazer para vocês? Tenho para trazer que a eleclazina, que era também uma droga semelhante à ranolazina, é um anti-anginoso, um anti-isquêmico também, com efeito no canal de sódio, e foi interrompido esse estudo, que foi o Liberty HCM. Isso aqui é só para trazer uma chamada para vocês, que eu achei interessante. Esse estudo ele foi interrompido sem ele ter sido terminado. Olha só que coisa, como é que é. Foi chamado os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, eles foram randomizados, receberam a droga, mas como um estudo em paralelo que analisava o impacto dessa droga na síndrome do QT longo não mostrou benefício, o laboratório simplesmente resolveu interromper o estudo e não trouxe satisfação nem para o paciente, nem para os médicos que estavam à frente, simplesmente interrompeu. E isso, assim, mostra, dá um impacto, traz para a gente refletir, porque que talvez realmente, as nossas agências de vigilância sanitária sejam, não estejam tão erradas em ser tão liberais assim em relação à questão dos estudos, né? Porque você interrompe um estudo assim, não dá a menor satisfação se não foi encontrado nada na literatura, enfim. E o que a gente tem de interessante hoje em dia, em termos de nova droga mesmo, é essa alternativa aqui, que é o Mavacantem. O que representa essa droga? Essa droga representa, dentro daquilo que hoje a gente considera as potencial farmacológico em torno do sarcômero, ele é um inibidor da ATPase, da beta-miosina de cadeia pesada. Justamente aqui, ó,
de atuação única e exclusivamente aqui na cabeça da miosina, que é um local onde você guarda muitas mutações patogênicas de prognóstico reservado. Então, uma Mavacantem atua justamente nisso aí. Já estou acabando. E já temos alguns dados associados a essa droga. Então, a gente tem aqui o estudo Pioneer, que foi publicado esse ano. É um estudo aberto, não randomizado, mas ainda em fase 2, tá? Em 21 pacientes sintomáticos com hipertrófica, divididos numa coorte A que tomou uma dose mais alta da droga, uma coorte B que tomou uma dose menor com beta-bloqueador. E o que eles viram? Eles viram, quando analisaram a mudança no gradiente via de saída pós-exercício, em repouso em pós-exercício, uma melhora significativa desse gradiente no decorrer das semanas com a utilização do Mavacantem. Mas isso foi principalmente na dose alta na coorte A. Na dose baixa na coorte B com beta-bloqueador, essa queda não foi tão significativa. O que a gente tem aí para o futuro? A gente tem o estudo Explorer HCM, que já vai ser um estudo fase 3, tentando buscar a eficácia da droga definitivamente nesse cenário. E o futuro? O futuro é isso aqui. Terapia de edição gênica, né? Através da tecnologia CRISPR-Cas9. O que é essa tecnologia? É uma tecnologia que agrega, no caso CRISPR, uma forma de RNA já editado, em que você injeta, associado com Cas9, que é o quê? Que é uma enzima capaz de cortar o DNA da célula alterada, da célula mutante. Você vai lá, corta através dessa enzima, que é a Cas9, tá? Aquele pedaço de DNA que está determinando a mutação, que é obviamente a parte onde contém a mutação, que vai determinar a proteína alterada, e substitui através da tecnologia CRISPR. E com isso, no embrião, você acaba produzindo o quê? Células que não têm doença, células que você não conseguiu fazer essa substituição e tem essa doença, e as células que contêm o mosaicismo, onde essa interferência não foi feita completamente. E aí, o que você coloca para fertilização? Justamente aquele grupo de células que não tem a doença, quer dizer, a perspectiva da cura da doença através do aconselhamento genético pré-natal. Para finalizar, então, com mensagens finais, o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica atravessa um momento que envolve estudos que buscam a medicina personalizada. O conhecimento da base genética de cada paciente será fundamental no desenvolvimento desse processo. Então, a gente vai ter que conhecer realmente cada vez mais esses pacientes com teste genético. E a terapia de edição gênica adiciona a possibilidade de cura para o futuro da doença. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós temos exatamente 3 minutos. 3 minutos. Segundo o André, tem que terminar às 13h30. Eu vou pedir o Baruzzi. Eu sei, Baruzzi, foi um pupurri aqui, né? Então a gente teve amiloidose, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica. Queria seu comentário, por favor, antes da gente terminar a sessão, por favor. Obrigado. E para complicar, mais 40 mil doenças que existem no ser humano, não é isso que o doutor Evandro nos ensinou? Quer dizer, a coisa é uma loucura. Aqui colocou para gente, um desafio para a gente. A pergunta é a seguinte, surgiu aqui dos nossos residentes, para o doutor Evandro. Se existe um momento ideal para se iniciar o tratamento com tafamides na amiloidose, ou seja, a gente pega às vezes aquele paciente já na fase mais adiantada, às vezes o benefício pode não ser tão bom. Se existe algum estudo que diga, tipo, olha, daqui para frente não adianta mais o tratamento, ou daqui para trás pode ser benéfico. Se existe ainda experiência, claro, são pacientes, um N pequeno, mas na visão do doutor Evandro, existe um momento que nada mais há o que fazer ou sempre vale a pena tentar o tafamides? Olha só, Baruzzi, esse estudo, né, o protocolo dele envolve neuropatia e envolve a cardiopatia. Então, se você identifica a cardiopatia, né, e o paciente tem critérios absolutos de amiloidose, como essa é uma doença progressiva e uma doença de depósito, a visão é o mais precocemente possível se fazer. A grande dúvida, e eu já vi aqui alguns casos aqui no Brasil, que judicializam o paciente que está à beira da morte, né? Ou seja, está no CTI, ciência cardíaca terminal, e aí se faz uma coisa absolutamente de jogar dinheiro, recurso fora.
porque esse estudo não envolveu paciente em fases avançadas. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Algum outro comentário, Barros? Então, não? Então eu vou... ainda tem 1 minuto aqui, Salomão, por favor. The last one. Colocou que ele não quer ganhar, né? Ele colocou que a hipertrófica é a mais prevalente. Aí eu quero saber quem é que vai ganhar para 2021, se é a hipertrófica ou a dilatada. Quem responde? Marcelo? Os dois são Marcelos. Tô brincando. Não, olha só. A cardiomiopatia hipertrófica, eu estava lá entrando quando eu vi o Marcelo comentando sobre isso. A hipertrófica é classicamente conhecida como a cardiomiopatia genética mais comum, né? Isso, obviamente, ele tá começando a mudar, porque nós temos hoje a cardiomiopatia dilatada já em diversas coortes sendo identificada como tendo um potencial de estar causando em torno de 25% a 30% das cardiomiopatias dilatadas. E como cardiomiopatia dilatada como um todo, quando você leva em consideração todas aquelas causas que o Marcelo abordou, é mais frequente do que a hipertrófica, então é possível que essa relação, essa afirmação possa estar mudando no decorrer do conhecimento dos testes genéticos, né? Como doença, entidade nosológica não necessariamente associada à genética, a dilatada é mais comum, né? Mas aí você tem as causas como miocardite, como todas as outras que o Marcelo já abordou aqui, que eu não vou me repetir. Queria agradecer aos 3 palestrantes, agradecer ao Baruz, agradecer a todos os presentes. Eu acho que eles merecem uma salva de palmas. E aqui eu acho que eles colocaram um desafio para a gente, né? A gente já está com 1 minuto além do que o André estabelece, mas o desafio é esse, é do diagnóstico, do aprendizado, né? Do desafio que é o aprendizado para novas gerações de cardiologistas, né? Que a gente vai ter que cada vez mais lidar com a inteligência artificial. Isso vai nos ajudar muito. Obviamente que o computador não vai examinar o doente. Precisa de um elo ali entre os dois, né? Entre o paciente e a inteligência artificial, mas eu acho que isso vai ser um avanço espetacular. E a outra coisa é que a gente já tem que estudar genética, né, pessoal? Não tem jeito, cada vez mais a gente vê que a genética orienta muito o tratamento e, obviamente, que isso pode ser uma mudança na história natural de alguma dessas doenças, né? Então, vocês da nova geração vão ser testemunhas oculares do que vai acontecer nos próximos anos. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigado.